Olá, seja muito bem-vindo à Água Viva Ministério, a sua igreja digital. Digital porque em qualquer lugar você pode estar conectado conosco, você pode estar conectado ou através da internet ou através Também da gravação. Se de não uma gravação. se leva a gravação, pode estar escutando onde você quiser. Em nome de Jesus. Eu sou o pastor Darcio E eu, Nilda, e nós estamos aqui para mais um. conhecendo mais e vivendo muito mais a palavra de Deus, cada promessa que Deus tem para cada um de nós, que são muitas, e nós queremos conhecer mais esse Deus para caminhar com Ele. E a cada dia nós vemos os milagres dele, e a cada dia nós andamos mais juntinhos dele, porque é Ele que faz o milagre. Nós fazemos a nossa parte, é pequenininho, mas Ele vem com o milagre, pronto para atender a cada um de nós. Seja muito bem-vindo, você que está com a gente. Convidamos todos a entrar na página web. É isso aí. Entra lá, dá uma olhadinha do que tem no ministério e prepara, porque está chegando muito mais coisas. Então, vem junto com a gente para poder levar a palavra de Deus aonde quer que seja. Mas não fica só vendo, né? Vem participar com a gente, Sim, né? tem Porque o muita Senhor, o coisa. Senhor tem muita coisa para fazer na nossa vida e na tua vida também. E vem experimentar, fazer parte dessa obra, essa obra tremenda de levar a palavra de Deus até os confins da terra, até onde seja. E você faz parte também desse trabalho, dessa equipe, essa equipe do Senhor. Então vem junto, você que já está orando por nós, obrigada, que já tem dado suporte também para nós, porque tudo a gente precisa pagar. Mas glória a Deus, Deus tem provido e tem trazido você que está aí junto com a gente, trabalhando, que seja nos bastidores, que seja na frente, mas nós estamos levando a palavra de Deus para tantas pessoas que ainda não conhecem e tantas pessoas que ainda precisam de conhecer essa palavra, esse plano tremendo para cada um deles. E também, E vem aí a Rádio Viniarde 2025. Estamos aí com muitas novidades. já está no forno, É, já está aí, vem com a gente dizendo a aqui, nova cara, né? acesse o nosso link aqui e comece a ouvir os louvores em nome de Jesus. A palavra de Deus 24 horas por dia, para a gente não se desconectar desse Deus Todo-Poderoso. Vem com a gente. É isso aí, em nome de Jesus. Bom, nós estamos aqui no nosso Conhecendo e Vivendo a Palavra de Deus, nós estamos falando sobre as parábolas de Jesus. Nós já vimos 37 das parábolas, né? Nós temos um total aí de 49 e nós vamos começar hoje vendo a parábola ou a primeira parte da parábola do semeador. Uma parábola bastante interessante e uma parábola que realmente traz muitos ensinamentos para nós, né? A primeira coisa que a gente gostaria de falar é que o semeador ele sai Semeando. lançando, né? Lançando a semente, né? Ele sai semeando. E a semente ela pode cair em qualquer lugar. E é verdade, a gente não sabe exatamente onde cai, porque sementes são coisas muito pequenininhas que vão, podem voar com o vento, ou mesmo naquela época eles não tinham todos esses aparatos que nós temos hoje, e às vezes só no caminhar já ia perdendo algumas sementes no caminho. Então é uma coisa assim que a gente vê, é bem rudimentar. Então, para que você volte no tempo e comece a pensar, olha, daquele que tinha aquelas sacolas de pano, de juta, né, onde levavam as sementes, onde ia espaço por espaço semeando e não pondo numa máquina, num trator gigante que nós já temos hoje em dia, né? O importante das parábolas é que a gente se localiza no tempo que ela foi proferida, né? E adapta no nosso tempo de hoje. É lógico que hoje é muito rudimentar você sair semeando semente por semente, né? Então, hoje você tem máquinas, hoje você tem diversos dispositivos para fazer isso. Mas o que importa é o ensinamento que Jesus dá para nós a respeito dessa parábola. Então, vamos começar com a introdução da parábola. É uma parábola bastante interessante, que ela é registrada em três evangelhos. A gente vai tomar como base o evangelho de Mateus, capítulo 13, do versículo 1 até o versículo 23, mas ela também está lá em Marcos e também em Lucas. Essa parábola é mais um ensinamento de Jesus, mas esse ensinamento ele vem de uma forma diferente.
Todas as vezes a gente tem visto os ensinamentos de Jesus, mas esse aí, ele vem pedindo uma resposta pessoal. É algo pessoal, é algo que ele espera que você dê uma resposta dentro da palavra. Então, a palavra de Deus é para que a gente tenha, a gente tenha uma transformação na nossa vida. E ele espera essa transformação, espera essa resposta, né? Essa parábola vem falar da nossa condição espiritual. É como ser humano. Como é que está a nossa condição espiritual? Como é que a gente tem recebido essa palavra? Por exemplo, nós estamos fazendo estudos bíblicos há tanto tempo. Como é que você tem recebido essa palavra? Como é que essa palavra tem crescido na tua vida? E, na verdade, né, quando nós começamos conhecendo e vivendo, essa condição de viver a palavra é que nos faz um verdadeiro cristão. Então, Jesus ele vem falar nessa parábola a respeito dessa condição espiritual, né? E também ele vem revelar um grande segredo sobre o reino dos céus, sobre o reino que Deus tem para mim e para você. E Jesus, ele também vai interpretar essa parábola. Essa parábola é uma parábola longa, a gente vai dividir em algumas partes, né? Não sei se duas ou três, mas nós vamos dividir em algumas partes. Mas o próprio Jesus, ele vai trazer a interpretação da parábola, né? E ele faz, na verdade, um convite à reflexão. A reflexão minha e sua, né? Da mensagem que você recebeu e como você recebeu. Então, muitas vezes, eu não vou na igreja porque eu não gosto do pastor. Não, mas vai lá por causa da palavra. Você não vai para gostar do pastor, né? Seguramente tem muita gente que não gosta de mim, mas não precisa gostar de mim. Ouça a palavra. Eu vejo que o mais importante é isso. Então, é essa mensagem que o Senhor quer que a gente reflita. É essa mensagem que o Senhor quer que frutifique na nossa vida. Não é o relacionamento seu comigo ou seu com outro pastor, mas um relacionamento seu com a palavra. É pessoal, né? E Jesus ele vai falar aqui como que a gente recebe isso. E é bonito ver como vem crescendo. A cada estudo nós conhecemos um pouco mais da palavra, a cada estudo sabemos como conhecer um pouco mais da Bíblia, porque sempre compare sempre todos os textos na sua Bíblia, leia na sua Bíblia, porque Deus fala da mesma forma que fala conosco, fala com você também. Não tem essa de que, ele fala mais com o outro e menos comigo. Não, ele vai falar com todos, mas nós temos que estar nesse contato com a palavra. E a cada estudo que nós fazemos é o quanto Deus vai falar para nós, né? E é bonito ver como Deus vem crescendo de intimidade. Olha, primeiro você vai lendo, depois você vai aplicando na sua vida, depois você vai como com sabedoria, você tem olhos para poder analisar um pouquinho mais o que se passa. Então é como se você estivesse indo na escola. Começou lá no pré-primário, né, ou no infantil, para você começar a crescer, nós já estamos aqui no primário, no ginásio, e aí vamos daí para frente, porque também nós queremos crescer. E esse crescimento vem também quando nós temos mais recursos de conhecimento para aplicar, porque é conhecendo e vivendo, e aí nós vivemos mais. Então, é vida que Jesus promete para nós aqui, é uma vida abundante. E a vida abundante não é só em quantidade, mas é em intensidade. E cada vez que nós vemos uma parábola, quanto mais intenso nós estamos nesse viver junto com esse Deus Todo-Poderoso, é muito bonito. Então, vamos lá, ver com olhos um pouquinho mais profundos, assim, no sentido de ver o que isso se aplica na minha vida, o que isso tem mudado o meu coração, ou transformado o meu coração, e aí nós vamos, cada passo, indo mais adiante. De verdade, o que Jesus fala aqui é sobre essa reflexão, sobre essa aplicação da palavra na tua vida, né? Então, isso é muito importante. E hoje a gente vê muito individualismo das pessoas e as pessoas não querem caminhar como corpo.
né? Então é complicado isso. Se a palavra diz que a gente tem que caminhar como corpo, a gente vai caminhar como corpo, né? Eu posso até não gostar do meu dedinho do pé, mas ele está aí e eu não vou cortar o dedinho do pé porque eu não gosto dele, né? A unha está encravada, desencrava e aí vamos. E aí a gente vai andando em nome de Jesus, né? Mas vamos só dar uma pincelada rápida também sobre o contexto dessa parábola, né? Nesse contexto da parábola, a gente vai ver que existia um crescimento muito grande da oposição dos fariseus. Por quê? Porque os fariseus eram aqueles que, entre aspas, eram o alvo de Jesus, né? Era o alvo de Jesus porque, na verdade, quando você está fazendo a coisa errada e alguém fala que você está errado, você acha que a pessoa está contra você. Não, a pessoa está contra o erro. E Jesus estava contra a prática dos fariseus. Então, os fariseus tinham Jesus como um contra, O inimigo. era um inimigo. Então, ele não podia estar andando livremente como ele andava, né? Mas, de contrapartida, a gente vê o quê? Que Jesus ele atraía as multidões, ou pelos seus ensinamentos, ou pela sua cura, ou pela sua provisão, né? Quando ele multiplicou lá os pães e os peixes. Então, você vê que a multidão buscava Jesus, né? E Jesus ele vai ensinando essa multidão através das coisas do cotidiano, através das parábolas, né? Onde ele começa a revelar as verdades, aquilo que os fariseus encobriam ou que os fariseus faziam ao contrário, Jesus começa a revelar essa verdade. E aí a gente começa a ver nesse contexto que alguns recebem e outros não recebem. Por quê? Quando a gente fala de coração, a gente está falando da nossa mente, né? Não do coração O músculo, né? órgão, o coração, não. Mas a gente está falando da nossa mente, né? Então, na verdade, as pessoas não. Tem pessoas que recebem o evangelho e tem pessoas que não recebem. Não recebem ou porque são traumatizadas ou porque são contra alguma coisa, enfim, por algum motivo, elas não recebem. Mas Jesus ele começa a revelar essas verdades e revelar cada uma das parábolas, ensinando cada uma das parábolas. E certamente muita gente o aceitava e muita gente também não aceitava. Acho que entra um pouquinho como ser humano. Quem gosta de ter as suas fraquezas ou as suas debilidades sendo expostas? Ou os seus erros, quizás os erros são piores ainda. Nossa, eu errei e aquilo vem à tona, vem a público. Quem gosta disso? Não, o ser humano não. Ele prefere esconder, porque é o orgulho, todo ser humano tem o seu orgulho, né? Infelizmente, o nosso orgulho às vezes fala mais alto que até a sensatez. E é o que estava acontecendo com os fariseus, que tinham conhecimento, mas também sabiam enganar. Então Jesus veio expondo, e cada vez que ele expunha isso, as pessoas se davam conta da verdade, e isso demonstrava que os fariseus tinham mais problemas. Então, só para você ter uma ideia, né? Nós falamos na pregação de domingo passado e domingo retrasado, nós falamos sobre a renovação e sobre iniciando 2025. E falamos também que muitas vezes as coisas não acontecem na nossa vida pela nossa arrogância, pela nossa prepotência, porque nós somos pessoas, ou muitas vezes em situações, nós estamos em situações em que nós não somos ensináveis. Ensináveis. Jesus quer nos ensinar, mas a gente não quer aprender. Então nós somos cabeçudo. Ah, ok. Então se você é cabeçudo, sinto muito. Você vai ter que andar mais uma milha. Você vai ter que caminhar mais uma milha. Você vai ter que dar mais uma volta no deserto. É o que eu sempre falo, né? Um trajeto que o povo de Israel poderia ter feito em 15 dias, ele demorou 40 anos. Por quê? Pela arrogância do povo, né? Pela necessidade imediata que eles queriam, porque queriam. Era escravo.
e de repente é livre, não sabe ser livre. Então, para aprender, 40 anos do deserto. Ah, não aprendeu ainda? Dá mais uma volta. E muitas vezes isso acontece comigo e com você. Coisas que nós já deveríamos ter aprendido e a gente não aprendeu, então nós vamos ter que dar mais uma volta no deserto. E Jesus ele está ensinando, então ele vai lá na beira do mar da Galileia, né? Ele estava próximo. O Mar da Galileia, que não é um mar, é um Um grande grande lago, lago. né? Mas eles chamam de Mar da Galileia, né? E o seguia grande multidão. Então, imagina a quantidade de gente. Ah, pastor, mas não tinha tanta gente no passado. Pois é, mas não tinha tanta gente como tem hoje, mas tinha gente lá, né? Então, a palavra diz que uma grande multidão o seguia. E é bonito lembrar, porque assim, naquela época não tinha microfone, não tinha todos os aparatos de som, mas imagina, uma multidão ali na praia. Jesus muitas das vezes ia num barquinho até um pouco no meio da água para que todos pudessem vê-lo. E, de certa forma, todos os escutavam. Isso é tremendo, não? E você vai ver que Jesus ele ia no gogó, né? Não tinha microfone sem fio, não tinha nada disso, né? Não Então, tinha Zoom, não tinha não. nada. E todos. E a gente vai ver o que ele fez aqui. Aqui ele foi de barquinho, e aí você vai ver, porque a gente vai entrar agora na análise da parábola, e a gente vai ver a partir do versículo primeiro. Abra sua Bíblia aí, em Mateus, capítulo 13, versículo primeiro. Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar. Ou seja, ele assentou-se à beira-mar. Então, aqui a gente vê o Mar da Galileia. Então, no Mar da Galileia, você tinha uma pequena praia, uma praia bem pequenininha, e você tinha pedras, muitas pedras. Então eles foram se acomodando, o povo foi se acomodando lá, né? Então o que a gente vê aqui é uma pequena enseada, né? Por segurança ele foi para o barquinho, né? Mas diz que ele se assentou. Por que que ele se assentou? Porque naquela época, os mestres judeus, eles ensinavam nessa posição. Então ele se assentou, ele ficou lá em posição de ensinar. Ele se assentou. E aí você vê que ele estava à beira-mar, né? Ou à beira-lago, ou à beira alguma coisa assim, mas era considerado um mar, onde tinha uma pequena enseada, onde tinha segurança dos barcos, a multidão estava sentada ou de pé na frente do barco, e tinha nas margens tinha muita pedra. Então eles se ajeitavam ali como podiam. E com certeza tem umas nuances de terreno. Então, a imagem que nós fazemos é que todos podiam enxergar a Jesus no barco, na posição assentada, com calma, e para que todos pudessem ouvir, imagina o silêncio que deveria estar lá, a atenção que todos davam às palavras que Jesus pronunciava. A gente vê É hoje, bonito, né? a gente vê hoje muitas igrejas que enquanto o pastor não sobe lá e dá uns gritos, o Ai, pessoal está falando. Mas você imagina, tinha uma multidão, né? Então, veja aqui o que Jesus fala em Mateus capítulo 13, versículo 2. e grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou. E toda a multidão estava em pé na praia. Ou seja, a figura é mais ou menos essa: Jesus sentado, né? E a multidão em pé na praia. A multidão ouvindo a parábola de Jesus, né? Então, por que que Jesus ensinava por parábolas? Porque, na verdade, muitos não tinham condições de estudar naquela época, poucos sabiam ler e escrever. Então ele falava por parábolas, porque as parábolas ele trazia coisas do dia a dia, Situações, né, do dia a coisas dia. do cotidiano.
né? E eram as parábolas que Jesus ensinava, era algo assim incomparável. Não tinha como comparar, né, essa parábola, né? Era de muito fácil entendimento, ou seja, qualquer pessoa podia entender, e eram coisas do dia a dia, onde ele pegava coisas que você fazia diariamente, então era muito fácil de entender. Ou seja, direcionado para todas as pessoas. E Jesus colocava uma intensidade em cada uma dessas parábolas, direcionando para a mensagem que ele queria passar às pessoas. Então, nós vemos que, como um texto, um pequeno texto, e muitas das vezes nós comentamos, aquela parábola só tem um versículo, mas ela tem uma profundidade tremenda, que só Jesus pode fazer isso, né? Na verdade, a parábola você não mede pela quantidade de versículos, né? Você mede a parábola pelo ensinamento. E, na verdade, todas as parábolas têm ensinamentos profundos. Ai, pastor, mas eu achei que essa parábola, tal parábola não tem tanto ensinamento. Na verdade, é que você não quis aprender muito, hein? Ai, pastor, então o problema está comigo. Na verdade, porque o problema está com a gente quando a gente não consegue enxergar aquilo que o Senhor tem falado, aquilo que o Senhor tem ensinado a gente, e a gente não coloca isso em prática na nossa vida, né? Então é complicado. E muitas das vezes a nossa oração é: Senhor, prepara nosso coração, abre o nosso coração, abre o nosso entendimento, os nossos ouvidos principalmente, para que possamos ouvir e entender a mensagem que Jesus tem para cada um de nós. E Jesus ele continua lá em Mateus capítulo 13, versículo 3. E de muitas coisas lhes falou por parábolas, e dizia: Eis que o semeador saiu a semear. Ou seja, ele já começou mostrando para as pessoas uma coisa comum, que era semear. Simplesmente saiu o semeador para semear. Assim, fácil, né? E, na verdade, ele fala aqui de coisas que lhes falou em parábola. Então, nesse capítulo, você vai ver 7 parábolas, das quais os 7 a gente sabe que é o número da perfeição, né? Das quais 4 foram direcionadas para a multidão e 3 delas aos discípulos. Então, foram parábolas assim, com muitos ensinamentos. Ah, pastor, então, qual que eu tenho que pegar? As 4 ou as 3? Não, você tem que pegar as 7. Por quê? Porque nós fazemos parte da multidão, mas somos discípulos também. Então, nós, como os discípulos de Jesus, nós temos que continuar caminhando com ele, né? Então, não tem volta, né? E ele fala aqui: eis que o semeador saiu a semear. Algo comum, algo que era o dia a dia deles, né? Assim como muitas vezes ele falou do pescador, né? Porque Uhum. era algo que ele estava falando para pescadores. Então ele falou de pesca, ele falou de tantas coisas e voltada ao dia a dia da pessoa. E nós vemos também uma coisa bonita, porque na simplicidade ele atinge mais pessoas, mais corações, né? E nós vemos assim, o que eles têm de comum de ver no dia a dia, eles vão começar a ver com outros olhos. É esse olho, são esses olhos que o Espírito Santo trabalha nas nossas vidas, porque se for com o nosso conhecimento normal, nós não vamos ver. E eu aconselho que você leia, releia, aprenda e reaprenda, porque cada vez que nós vamos aprofundando e cada vez que nossos olhos vão sendo abertos, nós vamos aprendendo um pouco mais. Ou seja, Deus vai revelando um pouco mais os mistérios, porque a Bíblia ainda tem muitos mistérios a serem desvendados. E nós vamos de pouco a pouco abrindo mais, conhecendo mais. Ou seja, nós vamos passando de ano, como na escola. Passamos agora para a quinta ou sexta série, e aí vamos daí por diante. Na verdade, esse conhecimento não nos torna melhores do que outros. Esse conhecimento nos torna mais compromissados com Deus. Agora,
não existe uma competição para ver quem sabe mais, quem é melhor, quem é o. Não existe um medidor de cristianismo. Esse medidor de cristianismo é a sua relação pessoal com Deus. Então, depende só de você. Não adianta você falar muito e dizer que fez muito. Meu, o importante é você com Deus. Então, você tem a sua relação com Deus e pronto. E nós vimos na última parábola que, na verdade, nós vamos ser cobrados, de certa forma, cobrados por aquilo que nós sabemos. Se nós sabemos e não usamos, então aí nós vamos ser cobrados. Então, isso também. Quanto mais nós conhecemos, mais nós nos tornamos responsáveis. E quando você fala isso, as pessoas começam a não Ai, assistir mais o vamos vídeo. assistir o vídeo. Ao contrário, você fica mais responsável, você vai viver mais a intensidade da vida de Jesus. Calma, gente, não é assim, não. Não foge, não. E Jesus, ele continua essa parábola em Mateus capítulo 13, versículo 4. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves, a comeram. Ou seja, quando ele semeou, ele jogou para tudo quanto é lado, né? Então, essa semeadura que Jesus está falando é a semeadura da palavra, né? Então, vai cair em terrenos que são férteis e terrenos que não são férteis. Por exemplo, aqueles que são empolgados com a palavra, né? Então, o cara vai na igreja, ele fica empolgado, mas saiu da igreja, acabou a empolgação, né? Ou seja, Jesus está falando do teu estado de coração, teu estado de envolvimento, teu estado de compromisso, né? O teu desejo de conhecer mais de Deus. Então, essa semente que foi lançada na tua vida, você permitiu que viesse a ave e levasse embora. Isso é muito interessante, porque muitas vezes você fala assim: ah, o diabo me roubou. Não, o diabo só vai te roubar se você permitir. Todas as coisas da nossa vida, elas ocorrem com a permissão de Deus. Agora, baixo a permissão de Deus, tem a nossa permissão pessoal. Então, muitas vezes nós achamos que o diabo é maior que Deus, porque o diabo me roubou, o diabo me tirou, o diabo. Não, isso acontece na minha vida e na tua vida quando nós damos permissão para o diabo. Então é isso que Jesus está falando aqui. A semente caiu e você deixou que ela fosse embora. Na verdade, é como nós vemos a comparação até de uma pedra. Se meu coração é uma pedra, caiu uma semente lá, ela não tem como penetrar. E aí vai ficar lá chamando a atenção das aves. As aves estão em voltas, elas precisam comer, elas querem comer. Então aí também, se seu coração deixou a semente ali à exposição, vai ser fácil. E nós vemos sempre também nas parábolas, sempre Deus fala para que nós possamos estar sempre vigilantes, orando e vigilantes. Será que nós estamos sendo vigilantes ou estamos sendo a pedra que deixa a semente ali à disposição das aves? E Jesus ele continua essa parábola lá em Mateus capítulo 3, versículo 5. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Ou seja, o solo é rochoso, mas de qualquer forma ela conseguiu, ela conseguiu, Ficar lá a semente é, para é, é, germinar, não? Uhum. mas ela não vai conseguir ir muito longe, né? Por quê? Porque lá na Palestina, que era o lugar onde Jesus estava, a rocha era calcária, ou seja, tinha uma camada muito fina de terra em cima. Então, a semente ela não ia conseguir manter raízes. Ela até conseguiu brotar, mas como ela não tinha raiz profunda, ela simplesmente morreu.
Esse é outro tipo de semente que muitas vezes é o nosso coração. A gente recebe a palavra, né? Mas a gente quer ficar na superficialidade. Ah, eu não vou me comprometer muito com esse Deus aí, porque ele vai pedir coisa para mim, e então eu não vou me. Ou seja, quando você está na superficialidade, você não vai conseguir dar fruto, você não vai conseguir crescer. E é isso que Jesus está falando aqui. E a raiz é onde nós temos o nosso alicerce. Então, aonde ela vai se apegar? Em lugar nenhum, porque a pedra não deixa penetrar. Então, aí não tem vitamina, não tem nada, a tendência dela é morrer. Mas aí, Jesus ele continua lá no versículo 6 do capítulo 13 de Mateus. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Ou seja, simplesmente perdida. Não tem de onde tirar nutrientes. Não tem da onde crescer, né? Porque não tinha raiz, né? A rocha é quente, a rocha é quente, faltava umidade, não tinha água, não tinha, é, como é? Os Os nutrientes para nutrientes isso, é. necessários para que ela pudesse crescer. Conclusão, também morreu. E isso muitas vezes acontece quando a gente não busca o crescimento espiritual nosso. Crescimento espiritual, ele se dá com jejum, oração e leitura da palavra. Leitura da palavra não é ler a palavra como se fosse uma revista ou como se fosse um periódico, é estudar a palavra. Meditar na palavra que Ah, muitas lemos. vezes eu vejo cristão falando, não, porque esse ano eu vou ler a palavra de trás para frente. Querido, não precisa ler de trás para frente, nem de frente para trás. Leia um versículo por dia e medite nesse versículo. Deixa Deus falar no teu coração, né? Deixa o Espírito Santo ele trazer a revelação daquele versículo que você está tendo. Então, muitas vezes, a gente não dá os nutrientes necessários para que essa semente possa germinar na nossa vida. E a gente continua sendo um crente, um cristão superficial, né? Um cristão raso. Nós não queremos nos aprofundar naquilo que Deus tem para nós. E é uma coisa bonita, porque na natureza, aqui nós já vimos muito de uma árvore que ela se apega a uma rocha. Aí você vai falar, mas como assim? Na rocha ela não ia morrer? É, mas sabe o que aconteceu? A rocha ela se rompe, ela se quebra. E no meio dela juntam-se as terras, e na verdade a árvore ela tem um alicerce, como a gente fala, né? Que Jesus é a nossa rocha. Mas aí ele faz com que a rocha seja o alicerce para a planta ou para a árvore, né? No caso da árvore. Então a gente vê assim que por pior que seja o nosso, ou mais duro que seja o nosso coração, quando ele é rompido, ele pode se tornar um bom solo. Ou seja, na verdade é o que nós vamos fazer com essa boa semente que Deus nos dá. Pois é, a semente, ela é lançada. Agora está na nossa mão o que a gente vai fazer. E Jesus, ele continua em Mateus capítulo 13, versículo 7. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Ou seja, o espinheiro, ele está lá. Se alguma coisa tenta entrar no meio dele, ele simplesmente sufoca. Então, a semente que caiu lá, né, estava infestada de pinheiro, de espinhos, né? E impediram o crescimento e acabaram matando a semente. Então, esses espinhos hoje na nossa vida são os rancores, a falta de perdão, são os traumas que a gente continua vivendo do passado. A gente continua vivendo lá no passado. Ah, porque sabe o que aconteceu comigo lá em 1800, não sei o que. Ah, sei lá o que aconteceu, deixa para lá. Ou seja, os espinhos são esses traumas que a gente permite que continue crescendo na nossa vida. Ou seja, permitem que eles sejam maiores que o nosso desejo de viver. E também entra o mundo.
Hoje, aí afora, vem tantas coisas massacrando nossos pensamentos, falando que você não pode, ou falando que você não merece, falando que você não serve. Então, tudo isso são os espinhos que nós temos à nossa volta. E o que nós fazemos com esses espinhos? Damos lugar na nossa vida? Ou podemos ter a força do Todo-Poderoso ao nosso favor para tirar, limpar esses espinhos, não? O grande problema é esse, né? Nós sempre falamos sobre a falta de perdão, a falta de você liberar perdão e a falta de você pedir perdão, né? A falta de perdão é algo que acaba sufocando a semente da palavra que está dentro de você. Então a gente tem que trabalhar com isso, né? Deixar as coisas passadas. Do passado que a gente deve trazer são só as experiências, não os traumas, né? A gente tem experiências daquilo que a gente deve fazer e daquilo que a gente não deve fazer. Agora, os traumas deixa para trás, porque, na verdade, esses traumas são os espinhos que vêm sobre a nossa vida. E Jesus, ele fala de uma outra semente, lá em Mateus capítulo 3 versículo 8. 13. Outra, enfim, caiu em terra e deu fruto, a 100, a 70 e 30 por um. Pois é, esse versículo muitas vezes é usado para ministrar Oferta. dízimos, né? Dízimo. Não, você tem que trazer na casa do Senhor que vai multiplicar 30, 60 e a 100 por um. Querido, uma coisa, outra coisa, né? A oferta que você vai trazer para a casa do Senhor é alguma coisa do teu coração, alguma coisa que você vai dar com alegria. Agora, não espere recompensa. Não é Agora, uma sai, troca, não é um é, mercado de trocas. não é uma barganha que você vai fazer com Deus. Mas saiba de uma coisa, sempre que você ofertar, o Senhor vai multiplicar na tua vida. Sempre Ele vai multiplicar na tua vida. Não importa se vai ser a 30, a 60 ou a 100, ou se vai ser por um, não importa. Deus ele vai multiplicar. Nós cremos na lei da semeadura. Aquilo que você semeia, aquilo que você colhe. Então, se você semeia espinho, você não vai colher abóbora, você vai colher espinho. Então, aquilo que você semeia é aquilo que você vai colher. E Jesus ele fala aqui do fruto que, ou da semente que caiu numa boa terra. Uma semente que poderia dar fruto, né? Ou seja, diferentes níveis de fertilidade. É isso que nós vemos. Nós vemos aqui a 30, a 60 e a 100, ou a 100, a 60 e a 30, como você quiser, são os níveis de fertilidade, né? A cada tipo de semente, você pode ter uma fertilização diferente, né? São os tipos de grãos, aquele grão que você vai utilizar. Então, quando ele fala aqui a 100, a 60 e a 30, por exemplo, a cevada rende mais que o trigo. Ela vai render mais, vai dar mais. O milho rende muito mais. E aí você vai falar assim: ah, pastor, então, querido, não se preocupa com isso. Jesus ele está dando aqui um parâmetro para que você e eu possamos entender que quando nós multiplicamos na obra do Senhor, o Senhor multiplica na nossa vida. Quando a boa semente cai no nosso coração e a gente entende que essa palavra ela é fiel, que ela é verdadeira, que ela é real, que esse Deus é um Deus presente na nossa vida, o que vai acontecer? Nós vamos sair e vamos falar desse Deus. Nós não vamos ficar fechados no nosso quadradinho. Não, a gente vai querer falar desse Deus, a gente vai querer demonstrar esse Deus. E certamente o Senhor vai multiplicar isso na minha vida e na tua vida também. E a palavra de Deus que não pode parar, é água viva, tem que estar fluindo. Ele vai fluir na sua vida e através da sua vida.
né? A gente fala, começar em nós, que nós possamos escutar, que nós possamos, assim, cuidar dessa semente, dessa boa palavra que entra nas nossas vidas e viver. E cada vez que nós vivemos, o quanto Deus vai fazer que isso se multiplique, tenha frutos, ou seja, isso pode, contagiar uma pessoa que está ao nosso lado. Então, quando nós falamos que você seja a bênção, é isso, a sua boa semente, que já está dando frutos aí, possa estar contagiando mais pessoas. E aí nós vamos engrandecer esse jardim que é do Senhor, né? E o mais importante é que eu não tenho que fazer isso para me promover para ninguém. Por quê? Porque mesmo que eu faça isso e queira que você fale, oh, esse pastor é maravilhoso, isso não vai mudar minha vida. O que vai mudar minha vida é quando eu faço para o Senhor. Quando eu faço para o Senhor, eu não preciso fazer alarde, eu não preciso contar para ninguém, né? Porque o próprio Jesus diz que aquilo que a tua mão direita faz, a tua esquerda não precisa saber. Então, fazer as coisas para o Senhor é uma grande bênção. É uma grande bênção quando você faz para o Senhor, não para que você tenha algum ganho, alguma posição. E o Senhor, ele termina essa primeira parte aí da parábola, lá em Mateus capítulo 13, versículo 9. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. É mais ou menos assim, olha, você não é surdo, né? Se você vai lá em Apocalipse, você vai ver nas cartas que Jesus escreve às sete igrejas, ele sempre termina assim: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. O que é esse ouvidos para ouvir? Olha, presta atenção no que você está ouvindo. Presta atenção. Toma isso aí com seriedade. Não leva assim na flauta, né? Não leva assim de qualquer jeito. Tome com seriedade. Aplica esse negócio na tua vida. Aplica esse ensinamento. Então, quando Jesus ele fala não só em parábolas, mas ele fala também lá em Apocalipse, lá na segunda volta dele, ele fala justamente isso. Olha, presta atenção no que você está ouvindo aí. Presta atenção, porque olha, não é só para prestar atenção e fazer cara de ué. Não, presta atenção e leva a sério. Por quê? Porque isso aí, se você não aplica na tua vida, isso aí é como a semente jogada no caminho que veio a ave e levou. Então, aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça e tome isso como um ensinamento para a sua vida. E sempre que a gente tem ouvido de todas as parábolas, vem crescendo no sentido de sempre estarmos escolhendo. Nós queremos estar do lado do que tem um mundo de prazeres oferecendo para nós? Ou queremos estar do lado do bom semeador, que é Jesus, que tem semeado a palavra, e a palavra que é o plano de salvação para cada um de nós. Então, se nós vamos ouvir e relevar, ou nós vamos simplesmente ouvir e simplesmente deixa para lá e aí a raiz seca e tudo vai embora. Então nós temos essa oportunidade. Jesus está aí semeando a boa semente na sua vida. Nós vamos cuidar ou nós vamos deixar secar? E na verdade é isso, né? Então, se você tem alguma dúvida, alguma pergunta nessa primeira parte, então você pode escrever um e-mail para nós em info@vmdigital.org. Se você deseja receber os versículos que a gente manda diariamente, manda uma mensagenzinha para nós no nosso WhatsApp e a gente vai estar mandando para você também. E convidamos vocês a estar conosco nas redes sociais. Nós estamos em todas as redes sociais, então vem com a gente aí e vem andar com a gente e vem fazer aquilo que o Senhor deseja para a minha vida e para a tua vida. Vamos ser água viva. É isso aí, vamos, água viva, água parada apodrece. Então nós vamos ser água viva. Então, na semana que vem a gente vai falar da parte 2, né? Então, a partir do versículo 10 a gente vai estar analisando. Então, eu convido você a ler Mateus capítulo 13, a partir do versículo 1, para que você tenha um entendimento total da parábola, né? Indo até o versículo 23. E a gente pode, juntos, aprender o que o Senhor tem falado para mim e para você. Amém? Eu te espero
na próxima quinta-feira, nessa mesma bate-hora, nesse mesmo bate-canal, para que a gente possa viver tudo aquilo que, não só conhecer, mas viver tudo aquilo que o Senhor tem revelado para mim e para você, em nome de Jesus. Eu te convido, amanhã nós temos estudo bíblico Em em espanhol. espanhol. Se você quer vir em espanhol, vem com a gente. E aí, estamos juntos aí, só que em espanhol, enrolando a língua, a gente vai andando. Eu te convido no próximo domingo. Nós temos o Culto da família. E você é o nosso convidado. Vem com a gente, porque todo domingo o Senhor tem uma palavra para você e para mim. Não é uma palavra para você, é uma palavra para você e para mim, porque isso também serve para a minha vida, em nome de Jesus. Obrigado por você estar com a gente. Tenha aí um final de semana poderoso, cheio da força, da unção e do poder do Senhor, em nome de Jesus. Fica na paz. Deus te abençoe. Tchau, tchau.